A doença de Parkinson é uma enfermidade que foi descrita pela primeira vez em 1817 pelo médico inglês James Parkinson. O deputado Orlando Bolsoni fala sobre a criação de políticas públicas de apoio aos portadores. A doença de Parkinson não é contagiosa e nem fatal, mas pode comprometer e limitar em muito a funcionalidade do paciente. Os principais sintomas são os tremores, a rigidez muscular e a lentidão dos movimentos. O diagnóstico é difícil, tanto para os médicos como para os pacientes. A família, quando vê o diagnóstico do seu ente querido, fica completamente desarvorada, não sabe, e agora o que eu faço? Então, para isso, colher as informações, orientações, o seguimento, alimentação, então todo o apoio psicológico que ele precisa. E lá na Associação Brasil Parkinson, exatamente nós fazemos isso, todo o apoio psicológico, temos uma série de atividades, fisioterapia, fonoaudiologia, pintura, coral, então todas essas atividades são desenvolvidas lá na associação. As causas do Parkinson ainda não são precisas, mas um número cada vez maior de neurologistas defende a tese de que a tristeza e a depressão, associados à predisposição genética, podem levar à doença. E o diagnóstico está cada vez mais rápido e preciso. Hoje existem médicos mais preparados para o diagnóstico da doença de Parkinson, né? Mas realmente ela permanece para o médico comum sendo um diagnóstico difícil, porque o diagnóstico é basicamente clínico. Não existe um exame laboratorial ou de imagem que confirme o diagnóstico. Então o médico tem que ser treinado. E nas fases iniciais da doença ela é muito confundida com manifestações da depressão, né? Porque justamente a depressão que ocorre em pessoas que são geneticamente suscetíveis a desenvolver a doença, é justamente essa depressão, o sofrimento, que desencadeia a doença. Então, tratar e prevenir depressão significa tratar e prevenir doença de Parkinson. Para o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, como não há necessidade de comunicação compulsória aos órgãos competentes, existe hoje a subnotificação da doença, o que faz com que as autoridades não se debrucem na criação de políticas públicas de apoio àqueles que têm doença de Parkinson. A Assembleia acho que deve estar atenta para acompanhar, para ajudar a formular políticas públicas e mesmo para fiscalizar as ações dos governos em todos os níveis, no sentido de atenção também para essas doenças e o mal de Parkinson em especial.